E aí, essa questão da escala, né, também, né, a escala do Brasil, essa escala de números, a gente está olhando, por exemplo, acho que essas soluções todas são soluções que são de muito curto prazo. Porque a gente está tentando levantar essa economia, olhando muito para a questão do carro, por exemplo, né, que automaticamente levanta a economia, mas que a longo prazo também levanta tanto essa economia. É muito temporário. Tem dificuldade não ser como principalmente uma certa logo, consegue pressionar todos os dias. Eles nem são tão importantes assim pelos milho, etc. Mas como é que você, nesses modelos todos, como é que você imagina uma possibilidade da gente começar a conseguir gerar qualidade? Começar a gerar cidade mesmo sobre esse processo de qualidade? Como é que isso pode acontecer? Como é que essa sensibilidade você menciona nos anos 50, 60? Será que isso tinha a ver um pouco também com quem estava, né? Lógico, quem estava no poder? Existia já uma sensibilidade que já se perdeu? Será que a gente tem que entrar mais na política? Como é que... Entrar na política, certamente. A gente tem que entrar na política mesmo. A gente tem que trabalhar como catalisador entre o poder público e a iniciativa privada, e profissionais, e universidades, a gente tem que entrar por aí mesmo. Eu acho que a gente tem que fazer, como classe de quem pensa a cidade, é fazer uma exposição dos bons exemplos, né? Mostrar o trabalho de Marcos Rodaí em São Paulo, mostrar os trabalhos que estão sendo feitos no Rio, muito bacana, assim, pegar os melhores exemplos desses já 20 anos de Cabral Barra, 30 agora? Não, 20 anos de Cabral Barra, mostrar esses melhores exemplos, gerar a conversa, gerar a discussão. E ninguém vai fazer isso pra gente. Ninguém vai nos chamar. Uma coisa que... O modelo do ponto de vista do startup. É um modelo de não esperar. Uma coisa que eu percebo muito na geração de ouro brasileira, geração de arquitetos dos anos 40 e 50, é que eles chamaram para si a responsabilidade. Eles levantaram a mão e falaram assim: eu sei fazer um edifício melhor, eu sei fazer uma cidade melhor, passa a bola para mim que eu resolvo. Eu acho que a gente perdeu um pouco essa atitude e está precisando de recuperar um pouco essa atitude, sabe? De chegar para o resto do país inteiro e falar assim: eu sei fazer uma cidade melhor, está aqui as ideias, olha aqui. Né? E a gente tem o poder da imagem, né? A visualização do que pode vir, né? O que é um projeto, projetar para o futuro, a visualização do futuro é uma arma que nós temos que usar mais para poder pressionar, para fazer pressão. Como você acha que a academia agora, as universidades no Brasil podem já ser quer dizer, isso deveria já acontecer logo antes, né? já durante o processo? Isso é difícil, assim, talvez eu esteja um pouco descrente das universidades e um pouco mais otimista com ONGs do tipo do Estúdio X que gera discussão. Né? No caso da universidade, eu vivo na universidade, eu trabalho dentro da universidade, eu vejo a universidade, tanto a universidade pública norte-americana quanto as públicas brasileiras, diante do enorme dilema, que é o seguinte: ou você mantém um centro de pesquisa de excelência, ou você mantém melhor pós-graduação com um centro de excelência que vai gerar novas ideias, ou você universaliza o acesso. As duas coisas juntas, não sei se dá para fazer. Então, ou você gera um modelo de Stanford e Yale, que são pequenas e elitistas, mas tem a melhor pesquisa do mundo, ou você gera um modelo de um sistema italiano, argentino, né, que não tem vestibular, todo mundo entra. Aí no primeiro ano você corta metade, no segundo ano você corta metade, etc. No final você gradua os mesmos 120 arquitetos. Entram 2.000. Eu acho que a gente está nesse dilema aí. Temos que universalizar o acesso e temos que manter a pesquisa de excelência. Eu não sei como é que faz as duas juntas. E o modelo da universidade pequena elitista não me agrada nem um pouco. Mas também não me agrada muito o modelo da organização do ensino para a comunidade, né? O modelo, na verdade, a distância, pagando o salário do professor, é difícil, tem um dilema aí.
isso aqui acontecer. Eu nunca esperei que os aeroportos iam estar prontos. Não, o Brasil está prontinho, está prontinho, está lindo. Mas o problema foi achar que é uma coisa natural as coisas não terem acontecido conforme planejado. E aí, se você poderia falar um pouco sobre essa relação dos aeroportos, né? Principalmente comparando com os Estados Unidos, onde os aeroportos têm uma infraestrutura e uma logística super bem acabada, dentro das suas limitações. Também, né? Alguns deles sim, mas tem alguns que estão, que ainda têm alguma referência. E qual seria o modelo de um aeroporto também, no caso brasileiro? Difícil, eu acho que vou tentar. Bom, alguns aeroportos que eu uso muito nos Estados Unidos, Dallas, Houston, o próprio LaGuardia em Nova York, porque fica em um pedaço também. Né? É difícil manter o aeroporto. Claro, lá tem um tráfego aéreo 10 vezes maior e um tráfego de voo gigantesca. E eu acho até que esse aeroporto desse está dando conta do recado. Hoje eu fiquei muito bem impressionado em Confins. O aeroporto está todo sujo, ainda tem tapume, etc. Está fazendo uma maquiagemzinha lá para dar uma limpada e semana que vem ele está um pouquinho melhor. Mas cheguei na Gol e não tinha fila. E tinha pela primeira vez na minha vida, tinha 40 pessoas, todos os guichês abertos. Gente, que isso? Para todo mundo. Quando quer, funciona. Tinha 40 guichês da Gol abertos, não tinha fila, eu cheguei direto no check-in. Quantos anos isso não acontece comigo, por exemplo? Então eu acho assim, dá para fazer, dá para funcionar. Né? Tem muita gente ganhando dinheiro com o mau funcionamento. Né? Tem muita gente ganhando dinheiro com a infraestrutura ruim que a gente utiliza. Mas no caso das obras públicas, o escritório que eu sou parceiro da Horizonte, a gente só faz a cultura pública, só faz obra pública. A sensação que eu tenho é que você tem uma parte do aparato estatal tentando fazer uma obra e uma outra parte tentando frear. O tempo todo, você faz uma licitação, aí vem o Ministério Público e questiona. Uma licitação mínima, julgou o preço, não podia julgar e tal, o Ministério Público questiona. Aí você começa uma obra, aí vem um outro juiz e embarga. E vem um órgão lá e assim, o processo é muito travado, ele é muito moroso. Né? Você não tem poderes ditatoriais para dizer vou fazer isso e pronto, e nem poderia ter, nem deveria ter. Então você tem um jogo de várias instituições, né? Algumas delas tentando manter o programa de obra e outras dizendo, olha, não, faltou a licença disso, assim, dos bombeiros, ou licença disso, ou venceu a sua capacitação do pessoal, de treinamento, de segurança do trabalho, está vencido, então para a obra. Aí para a obra, demora 10 dias para tirar cada licença, sabe? É um processo muito travado. Eu concordo com você, a gente sabia que ia dar tempo para estar pronto. Estou surpreso que os 12 estádios estão prontinhos. Eu acho que ali, nos 12 estádios, aí é o meu maior problema. Ali entrou um processo mais ditatorial que atropelou todo tipo de informação. Né? Que atropelou as leis ambientais, atropelou. Não é que cortaram 2.000 árvores no verão. Eu não posso cortar uma árvore para fazer um quiosque de praça. Porque o irmão não deixa. Então, como é que cortou 2.000? Então, ali houve um processo ditatorial que atropelou todos os processos de regulação e estão prontos. Então, beleza, estão prontos, mas... É uma questão maior até com relação ao próprio processo democrático e as instituições envolvidas do que, de fato, o nosso processo eu não acho... No caso das obras públicas, eu acho que tem 2 grandes entraves. Falta pessoal. Não tem gente. Prefeituras do interior, então, não tem pessoal para preencher uma planilha. Tem hora que tem que preencher a planilha da prefeitura e falar assim, aqui, ó, a planilha está aqui, ó. O preço do metro quadrado é esse, preenche aqui e agora manda isso para o Ministério tal, para o lugar tal. Porque o funcionalismo não tem capacitação para fazer algumas coisas.
Então, falta capacitação, as empresas de projeto precisam de pessoal, as prefeituras precisam de pessoal, falta gente para conseguir gerir uma cidade do tamanho do Rio de Janeiro. Imagina pegar um CAD e tentar compatibilizar os desenhos de CAD, de água, de esgoto, de IPTU e tal, do Rio de Janeiro. Isso vai acabar com 10 anos, né? Falta isso. Né? Do outro lado, o processo é todo cheio de pequenas travas. Né? É um processo burocrático, é um processo de tem que ter o carinho, tem que ter a licença, tem que pagar essa taxa, tem que fazer aquilo. Né? Então a obra pública se arrasta. Né? O empreiteiro já sabe disso e já joga um colchão aí de preço. Podia fazer a obra barata? Podia. Mas o cara já sabe que a obra vai ficar parada 10 dias, porque vai faltar a licença tal assim, o fiscal tal vai lá pedir. E aí, 10 dias de trator parado, custa tanto. Então, joga esse valor aí, ele já sabe que vai dar. Então, não acho que é corrupção por isso, não. É um processo todo mal azeitado, todo travado. E, no caso, que é o que eu acho que é mais próximo da corrupção, é o intermediário das verbas públicas. Esse é muito complicado. As prefeituras não conseguem, talvez, já eu falei, talvez os 10 maiores municípios consigam um diálogo direto com Brasília, né? Tem um problema fiscal também, porque o governo federal tem todo o orçamento, os municípios têm toda a responsabilidade, então tem um desequilíbrio entre arrecadação e gasto, né? Mas 10 municípios conseguem falar direto com o Ministério de Brasília e fazer a articulação direto com essas verbas. Os outros 5.000 não conseguem. Né? Então, como é que acontece isso? O deputado fulano liga para o prefeito e fala assim: ô prefeito, vou conseguir uma verba de 500 mil para fazer aquela creche, não sei aonde, assim e tal. Você entra com o projeto semana que vem, né? Ou então para fazer a obra de saneamento, obra de drenagem e tal, e é tudo para semana que vem. Não facilidade assim, não tem jeito. Agora, tem vontade política de mudar essa lógica? Claro que não. O deputado depende disso. Né? Ele não vai mudar essa lógica de distribuição de verba pública que passa por ele mesmo. Então, é um processo travado, vai ter que vir aí com reforma tributária, junto com a revisão da lei 666, para a gente conseguir funcionar melhor. A minha pergunta pega um pouco carona nessa sua exploração. Já falou também, você falou dessa coisa do precisa jamais confiar no improviso no sentido desse pagamento. E, enfim, a minha pergunta é se você vê casualidade nisso. E na verdade, quer dizer, você está falando, você não vê de todo uma casualidade. Que eu também não vejo uma casualidade. Existe já também uma série de políticas de aditivos e tal, em que isso ficou claro aqui para a gente no Pan-Americano, que essas coisas são acionadas e aí em cima da hora o cara também ele tem toda a liberdade, falando dessa coisa do processo democrático, ditatorial. Quando chega em cima da hora, ele solicita um aditivo, o aditivo tem que sair, porque tem que ficar pronto e tal, isso isso vira uma avalanche de corrupção também, não deixa de ser um processo corrupto nesse sentido. Então, quer dizer, aí a minha pergunta, na verdade, é sua opinião, assim, que eu acho que é um dos maiores problemas do Brasil hoje, é como romper essa cadeia de associação entre poder público e empreiteiras, né? Porque isso hoje eu acho que é um dos cânceres que existe no país. Exatamente, basta ver o que está acontecendo na CPI da Petrobras, que a OAS, enfim, tem umas prestadoras ali da Petrobras que vão ser chamadas, porque elas financiam todo o governo e a oposição. Então, enfim, queria saber a tua opinião a respeito disso. O problema do financiamento de campanha é a chave dessa questão toda. Porque as empreiteiras, elas têm um processo cíclico, né? Elas quebraram nos anos 80, quebraram de novo no final dos anos 90 e tal. Atualmente elas estão todas muito bem, com uma quantidade de obras gigantesca, e elas estão gerando esse feedback de dinheiro e financiando todo mundo, né? Financiando todas as campanhas. E aí é uma cultura, né? É muito difícil mudar essas culturas, né? Essas inércias do processo. Acho que vai levar muito tempo e é uma coisa
A gente podia ter ações que aos poucos vão gerando melhorias, né? Por exemplo, qualquer tipo de ação, colocar um filtro de qualidade nas obras públicas já melhora o sistema inteiro, né? Seja aferir a qualidade dos relatórios de RRT, seja fazer uma exposição pública dos projetos, né? Porque nada melhor para resolver essas questões do que a transparência, né? Nas escolas de arquitetura, não sei se você é arquiteto, no trabalho de ateliê, né, você tem aquele trabalho ali, professor e aluno muito próximo, né? E de vez em quando, aquilo cai na mediocridade, né? Cai na mediocridade, o aluno finge que aprendeu, o professor finge que ensinou, o projeto é bem ruimzinho, a única maneira de romper com isso, qual que é? É botar os projetos todos na parede da escola. Quando você põe tudo na parede da escola, você expõe, né? Opa, peraí, esse professor aqui, o projeto dos alunos é muito melhor do que aquele lá, tem uma coisa diferente aqui, tem um esforço diferente, tem uma... Né? Eu acho que a transparência é a única maneira de ir fazendo isso melhorar. Mas no caso do projeto, né, nós temos que criar uma instância que expõe os projetos para a população, que discute os projetos, quer dizer, é trazer um pouquinho de experiência participativa e um pouquinho da experiência de concurso, né, de ter um debate mais público. A cidade de Rosário, na Argentina, já fez uns 4 ou 5 concursos, eles estão testando essa modalidade super interessante. Porque o grande problema do concurso de arquitetura, para o gestor público, é que o gestor público fala que o projeto de arquitetura é caro e demorado. Tá, é verdade, demora e é caro, ele demora em preparação, ele demora em investimento na preparação. Então o que o Rosário está fazendo? Eles organizam um concurso diante do projeto. E aí eles premiam, eles escolhem, premiam 3 projetos, 3 anteprojetos. Esses 3 vão então ser orçados pelas construtoras. E nessa etapa, ganha o menor preço, acabou. E você não pode simplificar o projeto. Se você ganhou com esse projeto aqui, você não pode dar uma simplificadinha nele para ele baixar o preço. Porque aí os outros 2 entram no recurso e anulam, etc. Então é um modelo interessante, eu acho que tem uma possibilidade para você conseguir. Você tem que ter um debate público, as pessoas têm que participar do debate de como vai ser a praça, como vai ser a rua, como vai ser o parque, etc. E você tem que ter uma transparência na gestão desses recursos e entrar com um fluxo de qualidade aí. Aqui, eu não sei se você está acompanhando, mas aqui a gente, eu particularmente, estou com uma sensação muito ruim em relação aos concursos, depois do que aconteceu no ponto do Mortal Kombat. Vocês pensaram ruim mesmo? Foi. Então, assim, foi uma coisa organizada pelo IAB, houve uma participação maciça de arquitetos e tal, e o projeto que estava sendo construído, o projeto foi suspenso, o empreendimento foi suspenso. É absolutamente diferente do projeto que ganhou o concurso. O projeto que ganhou o concurso tinha como, digamos, diretriz o espaço público. E as praças e as quadras permeáveis, e o empreendimento que está sendo construído tem 6 pavimentos de garagem, dando para o espaço público. Então, quer dizer, também tem um lado institucional que hoje é muito complicado, porque essa coisa do concurso também é complicado quando não, e quando se torna um álibi, porque nesse caso não foi um álibi. Foi um concurso, então tem que fazer. Comprou-se um álibi e passou-se uma assinatura ali do IAB em cima do eu não acho que o concurso é a solução para todos os tipos de projetos, não. Tem projetos e projetos. Nesse, por exemplo, uma consulta pública seria fundamental, ter uma exposição para falar, olha aqui, olha o que foi premiado no concurso, olha o que está construindo, olha a relação da rua com esse centro de garagem, como é que vai ser, que desgraça que vai ser essa calçada. E, ao mesmo tempo que a gente não tem esses filtros do bem, né, a gente tem um processo travado de licenças, de Ministério Público, de uma série de outros freios de mão na obra, que faz a obra crescer, que faz a obra ficar mais difícil, que joga o custo lá para cima, porque sabe o que vai acontecer. Então é um processo muito